Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Paramos em Êxodo 16, agora vamos falar sobre Êxodo 17. Convido você para abrir sua Bíblia junto comigo, vamos fazer esse estudo minucioso de versículo por versículo. Estamos fazendo capítulo por capítulo de cada livro e versículo por versículo. Então, nós paramos no capítulo 16, agora hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17. Então, convido você para pegar a sua Bíblia e vir comigo aprender um pouquinho da Palavra de Deus, o que Deus está falando conosco através desse capítulo de Êxodo 17, que nos diz: E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, estando com sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Olha como a gente percebe quanto Moisés ele dependia de Deus. Tudo que ele estava em dúvida, ele corria para Deus e conversava com Deus. Aqui ele mostra claramente que ele chegou, ele clamou ao Senhor. O que eu vou fazer com esse povo? Eles vão me apedrejar daqui a pouco, porque eles estão sem água. E eu creio que no momento de grande amargura, de grande tristeza, porque ele estava no comando de uma nação, do povo de Israel. Era um povo muito grande. Não era 5.000 pessoas, era muito mais, muito mais. E 5.000 pessoas hoje, para um homem comandar, é difícil. Agora imagina aquele povo todo cobrando algo dele, cobrando água dele, cobrando comida dele. Imagina vocês como que ele não sentia. Então ele dependia, ele estava assim com toda a dependência de Deus. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis de nossas vidas e achamos que Deus não está conosco. Aí às vezes clamamos, mas cobrando algo que nós mesmos não temos certeza se Deus vai nos dar. Ou não temos a convicção, né? Cobramos algo de Deus como se Deus fosse o culpado de algo não ter aquilo conosco. E aqui Moisés chega para Deus e conversa com Deus. Senhor, esse povo vai me apedrejar. Por que esse povo está sem água? Dai água para esse povo. E aqui o Senhor fala para Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na mão tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Eurebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Aí eu pergunto para você, por que Deus, ele poderia ter falado assim: vai sozinho lá na frente, na rocha, e bate na rocha que ela vai sair água? Mas por que Deus ele quis, que Moisés levasse os anciões juntamente com ele?
para os anciões, eram testemunha do milagre que Deus tinha feito, que Deus ia fazer, né? Que Deus fez com o povo de Israel. Então Deus mostrou para aqueles anciões, porque aqueles anciões iriam falar com o povo, iria testemunhar com o povo. Não, Moisés fez isso e houve o milagre aconteceu. Então Deus está com Moisés. Deus fez isso para que aquele povo viesse a obedecer às ordens de Moisés, viessem ter Moisés como um Deus, acreditar mais em Moisés, porque aquele povo estava duvidando de Moisés. Aquele povo, eles não entendiam a importância, a santidade de Moisés. Eles não entendiam. Eles achavam que Moisés, porque Moisés, ele tem um histórico, a gente não pode esquecer do histórico de Moisés, que ele veio ele nasceu, foi criado, nasceu não, ele foi criado, né, no palácio de Faraó. Então ele era assim, aquele povo também, eu acho que eles temiam um pouco em acreditar em Moisés, porque Moisés era assim, digamos assim, um pouco filisteu também, porque Moisés, ele foi criado, né, lá junto com o faraó. Então, para aquele povo, ele também tinha, né, sangue dos filisteus, do povo, né? Aí o que acontece? Aí aquele povo israelita, talvez os antigos, os mais velhos, eles tinham esse medo, né? Então eles passavam esse medo para os mais jovens. E os mais jovens questionavam, né? Pô, esse cara foi criado lá no meio do faraó e agora ele está nos levando? Será que ele não está nos levando para morrer no deserto? Para tirar da terra lá do Egito para morrer aqui no deserto? Será que esse cara, dá para confiar nesse cara? Então, tudo isso aquele povo pensava. E por isso que Deus fala aqui para Moisés, olha, você pega um pouco dos anciões, leva junto com você, para mostrar para eles que eu estou com você, que você é o meu filho. É como se Deus estivesse falando isso para ele. E aqui fala que, olha, assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? É o que eu acabei de falar. Eles tinham dúvida se Deus estava com eles ou não. Porque naquela época existiam muitos deuses, então existia os magos também, né? Eles faziam milagres satânicos, né? Também por meio de Satanás eles faziam também os milagres, aconteciam. E a Bíblia fala, né, que Satanás ele faz milagres. E isso aí é para mostrar para nós mesmos. Olha só como que a palavra de Deus é tão grande. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, imaginar, fazer um estudo mais minucioso, você vai entender. Deus, ele mostra para nós que os demônios também têm poder. E para que nós não venhamos cair em cilada. Não foi à toa que Deus falou que nos últimos dias até os próprios escolhidos perderiam a salvação, porque eles iriam acreditar nos milagres que os demônios estão fazendo. Tem um canal no YouTube de uma igreja, eu já até comentei aqui sobre ela, que ela é espírita, ela é um pouquinho espírita, evangélica, ela é como fala, nacionalista mundial. Ela abraça todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo ela abraça. Então, às vezes as pessoas elas falam com os Exus, preto velhos, e falando de uma forma que
Você pensa realmente que aqueles Exus, aqueles preto velhos, são da parte de Deus, mas não são, porque a própria Bíblia fala que os demônios enganariam até os próprios escolhidos. E aqui, aquele povo, ele tinha dúvida a respeito de Moisés nesse sentido, porque os magos também na época lá, eles também fizeram os mesmos milagres que Moisés fez lá no Egito, eles também faziam, né? E aqui o povo estava assim com a cabeça, assim, se acreditavam ou não acreditavam em Moisés. Mesmo com todos os milagres que Deus tinha feito, eles ainda tinham dúvida para crer, né, em Deus. E aqui fala que aí, ó, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É como eu falei, eles estavam em dúvidas por causa do milagre que estava acontecendo, mas aquele milagre eles achavam que podia também ser, né, que não seria o milagre de Deus. Aí diz, os amalequitas vieram e pelejaram contra Israel em Refidim, e houve guerras. Então Moisés disse a Josué: escolhe homens e sai, peleja contra os amalequitas. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. E Josué fez como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os amalequitas, e Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E toda vez quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. Olha o poder que Moisés tinha. Quando Moisés estava com as mãos erguidas a favor do povo de Israel naquela guerra, os israelitas venciam. E quando Moisés caía o braço do Moisés, os israelitas perdiam. E eles observaram essas coisas. Eles perceberam que eles estavam ganhando a guerra por causa de Moisés. Deus fez tudo isso com Moisés para que aquele povo viesse a crer em Moisés. Porque Deus precisava que aquele povo acreditasse em Moisés. Porque Deus estava comandando aquela nação. E aquela nação estava sendo comandada por um homem. E esse homem era Moisés. E Deus precisava que aquela nação acreditasse em Moisés. E aqui fala, e Josué prostrou a Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e relata ao ouvido de Josué, que hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar, a qual chamou de Javé Nissi, porque ele disse: está prometido no altar do Senhor que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração a geração. Quem é Amaleque? Amaleque é um deus satânico. E por que Deus fala aqui? Por que Moisés edificou esse altar? E ele disse que aquele altar estava prometido para o Senhor e que o Senhor iria fazer guerra a Amaleque de geração a geração. Deus cuida do povo, porque aquele mesmo Amaleque que existia, existe nos dias de hoje, porque eles não estavam lutando contra homens, eles estavam lutando contra demônios.
E tem muitos demônios, Ameleque, por aí, que está guerreando contra você, que está trazendo muito mal para você. E talvez você pense que você está guerreando contra um homem, contra homens, mas você está guerreando contra demônios. Nós temos que ter muita sabedoria para compreender a palavra de Deus. Aqui ele é bem categórico, que nós lutamos não contra homens. Toda guerra que você tem, todo desemprego, toda doença, todo ciúme, inveja, isso tudo não vem do homem, vem dos demônios, para que você perca a sua salvação. Porque quando você está fraco na fé, você acredita em milagres satânicos. E nós temos que ter muito cuidado para nos separarmos, aprender a fazer essa separação. O que é milagre de Deus, o que é milagre do demônio. Tem muita gente que está adorando demônios, achando que está adorando Deus por milagres. Sabemos que não podemos esquecer que os demônios fazem milagres. E eles fazem milagres grandes também. Não é milagre pequeno. Às vezes eles fazem mais milagres do que Deus em sua vida. Porque se você estiver agindo à vontade dos demônios, se você não está fazendo a vontade de Deus, quem está na sua vida é os demônios. E eles podem fazer milagre e você achar que é de Deus e não é. Eu tive um sonho, foi semana retrasada, a respeito do meu filho. Deus me alertou. Meu filho trabalha numa empresa muito conceituada. E nessa visão que eu tive, ele teria um aumento. Ele ganha bem, mas ele teria um outro aumento no salário dele. E ele também poderia, né, como dizer, alguém poderia chamar ele para trabalhar em outro lugar e oferecer um salário maior. E Deus me revelou isso. E eu falei para o meu filho, essa firma que você está... Um mosquitinho aqui na minha testa. Esta firma que você está trabalhando vai aumentar o seu salário. Ou essa firma vai aumentar o seu salário, ou alguém vai te oferecer um novo emprego com um salário maior do que você está ganhando. Mas esse aumento, ou esse convite de emprego, de novo emprego, isso vem de Satanás, porque Deus me mostrou que era Satanás que estava oferecendo para ele. Por isso que nós temos que vigiar. Muitas das vezes a gente acha que uma coisa boa está vindo para nós, é de Deus, mas não é. Quando você está tão estreito com Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, que você é uma pessoa séria, uma pessoa comprometida com Deus. Você tem que ser uma pessoa comprometida com Deus. Deus te revela as coisas. Deus não deixa você cair em tentação. A própria palavra diz que Deus não deixa cair em tentação. Então nós temos que acreditar em Deus, nessas palavras que Ele nos deixou, para que nós não venhamos, né, fazer a vontade do diabo. Às vezes você está pensando que você está recebendo uma bênção e talvez aquela bênção que você está achando que vem de Deus, aquilo não vem de Deus, é do próprio demônio. Quantas as vezes que você estava no emprego, chamaram você para trabalhar em outra empresa, para ganhar até mais, e você foi, e chegou lá, você trabalhou pouco tempo e eles mandaram embora. Então nós temos que ter muito cuidado.
Muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala que um pouco com Deus é muito. Um pouco com Deus é muito. Não seja ganancioso de ganhar muito dinheiro. Não seja desobediente à palavra de Deus. Que Deus esteja com você, que você possa aprender a ser mais obediente, a fazer a vontade de Deus, e que possa pedir discernimento a Deus para que você venha, discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Assim, eu termino esse capítulo 17. Que Deus te abençoe, você e sua família, te dê sabedoria, entendimento, te dê cura, para que eu falo cura no sentido espiritual, para que você possa ter uma luz nos seus olhos, para você discernir o bem e o mal. Assim eu desejo a todos, em nome de Jesus, até o próximo vídeo. E eu peço para você, se você puder, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, e que você também possa se inscrever no canal e ser um membro ativo do nosso canal, para que você possa receber todas as notificações, todo que vem um vídeo novo, você possa estar recebendo e você possa estar aprendendo aqui conosco a palavra de Deus. Então eu deixo aqui um forte abraço para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cure, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Um forte abraço e até o próximo vídeo, que eu te espero lá, tá bom? Tchau!